cuidar dos nossos, porque a promessa é promessa dele. Aleluia. Fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu é muito fidedigno, jamais falhará. As suas promessas não falham. Tudo pode falhar, menos as suas promessas. Vamos lá, meus amados, minhas amadas e meus amados e diletos irmãos, amigos e amigas que nos ouvem via transmissão ao vivo. Se você quiser nos acompanhar, abramos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Estaremos dando sequência àquilo que Paulo estava falando para a igreja de Corinto, a respeito da coleta. Aqui no capítulo 9, continua as instruções de Paulo em referência à grande coleta. Então Paulo continua exortando aos coríntios, aos irmãos da igreja de Coríntios, para se apegar à fé e verdadeiramente cumprir aquilo que foi proposto, aquilo que assentou-se ao coração. No capítulo 9 e o versículo de número 1, Paulo diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Em Paulo está dizendo que não precisava dar satisfação para a comunidade de Corinto a respeito dos crentes. Quando Paulo se refere aos santos aqui, é os crentes da Judéia, os crentes lá da região de Jerusalém, da região sul, a parte sul de Israel, onde fica a Judéia. Então Paulo está dizendo, quanto à nossa administração, que nós fazemos, não tem que dar satisfação. É mais ou menos assim. É muito curioso que frequentam as comunidades, eles não cooperam com nada, eles não fazem nada, eles querem saber o que está acontecendo, não é verdade? É igual aquelas que ficam fofoqueiras, fica nas esquinas cutucando e mexendo, né? Então Paulo está dizendo, quanto à administração que se faz a favor dos crentes, não necessitamos de escrever para vocês, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual melhorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Então Paulo está dizendo que os irmãos da Macedônia, a Macedônia é aquela região ali da Grécia, na época de Paulo, ficava a Acaia, ficava a cidade de Filipos e também a cidade, Bereia, exatamente, essas três cidades na região da Macedônia. Então Paulo está exaltando os macedônios, os irmãos da Acaia, que desde o ano que passou, eles já prepararam, esta oferta. E Paulo diz que ele muito fica feliz a respeito disso aí. Os macedônios de Acaia está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ou seja, o testemunho deles, a força deles de querer repartir, a força deles de querer dividir os seus bens com outras pessoas que não têm, estimulou a outras pessoas. Preste atenção, se você fazer o bem, você pode ter certeza que você vai estimular a outra pessoa a fazer o bem. Se você realizar o bem, consequentemente outra pessoa vai observar
que você faz o bem e ela vai tentar te imitar. Isso se chama emulação. É aquilo que faz com que o outro fica com vontade também de fazer o mesmo que você faz. Amém? Então, esse trabalho lindo das igrejas da Macedônia, eles foram tão importantes que esse trabalho estimulou outras pessoas a fazerem o mesmo. Comece a fazer a obra, comece a realizar alguma coisa para a obra de Deus. Comece. Quem foi que trouxe essas flores aqui? Você comprou as flores? Os vasos para a irmã Eliana? E a irmã trouxe o quê? O que a irmã trouxe? E não, iluminária? Não, ela trouxe. São coisas que são importantes para a obra. Essas coisas é muito bonito. Isso aí é tão importante, é uma coisa simples, mas essas coisas simples, elas comovem o coração de Deus. Porque às vezes isso é feito com sacrifício, às vezes a pessoa sempre tem condições de fazer. Aí ela faz como os irmãos lá de Bereia, os irmãos da Acaia, os irmãos de Filipos, eles não tinham condições como tinha a igreja de Corinto, né? Eles não eram economicamente fortes como os outros, mas eles, na pouca força deles, um ajudou com o outro e fizeram uma grande obra. Amém? Junta um com o outro e faz uma grande obra para Deus, né? Deus precisa de você. A obra conta com você. Você é uma ferramenta da obra. Você é uma coluna da obra. A obra precisa de verdadeiros cooperadores. Cadê os cooperadores? Cadê o glória dos cooperadores? Aleluia, coisa linda, né? Isso causa estímulo, né? Causa emulação. Isso é muito lindo. É querer fazer o que o outro faz. Não inveja, não, querer fazer porque aquilo que ele fez foi tão virtuoso que impactou o outro, né? É o tal do Moody, né? Já diz o Moody, lá na tumba de Wesley, né? E cadê o moleque? Procura o moleque, cadê o moleque? O moleque sumiu, cara, e cadê o moleque? Onde está o moleque? Corre atrás do moleque, está lá no museu, se inclinado diante da tumba de John Wesley. Aleluia, orando, Senhor, faz de mim como foi o teu servo. Oh, aleluia. Você pode sentir Deus nisso aí, irmão? Isso é muito importante. Paulo que falou no fui eu, seja, para ele falar isso aí, era um cara extraordinário, né? Seja meus imitadores. Não pode me imitar, não estou falando eu não. O Paulo lá, é o Paulo da Bíblia. É o Paulo, como é que fala? Eu sou de remédio, isso é esse que fala. O Paulo da Bíblia falou: sede meus imitadores. O cara fala para imitar ele, o cara é demais. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo era mais ou menos como Cristo, né? Como Cristo, tirando as falhas humanas, tudo que Cristo fazia, Paulo tentava fazer o que Cristo fazia. Glória a Deus. Então isso é muito importante. A obra de Deus, ela conta com você. Se alguém falou que você não é importante, é mentira. Você é importante. Todos são importantes. Todos sem exceção. Mas todos são importantes. Sim. Se você está dentro da igreja, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Senão ninguém tem. Se Deus não tem. Deus tem propósito na vida de todos. É bíblico isso. Que o Senhor quer que todos se salvem. Que todos venham ao conhecimento da verdade. E se o Espírito Santo ministrar no coração do homem, eu quero ver ele resistir. Se o Espírito ministrar, eu não posso ministrar. Eu ministro a palavra, mas quem fala lá é o Espírito. É ele que fala. Louvado seja Cristo. O versículo de número 3 é isso. Mas enviei estes irmãos. Quem Paulo enviou? Vocês lembram? Paulo enviou Tito, né? Paulo enviou Tito, o irmão, aquele irmão cujo o louvor
Então, as igrejas louvavam que ele era um homem, de certeza que era um homem também de Deus, né? Então, Paulo está dizendo: mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. Paulo está espremendo isso aqui. Paulo enviou os irmãos para dizer: ó, que a nossa glória acerca de vocês não seja vã nessa parte, na coleta, irmão, na contribuição, no partir. Era assim que a igreja primeira era. Eles eram unânimes na fé, no partir do pão e nas orações. Então Paulo está dizendo assim, que a nossa glória não seja vã acerca de vós, a respeito dessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, que vocês possam estar com prontidão, que os vossos corações estejam inclinados a fazer essa obra. Quer fazer a obra? É gratidão quando se faz a obra. Muitos é por gratidão, não é? Por gratidão. Isaías, ele era um homem muito importante antes de ser profeta. Isaías era um homem que vivia no palácio. Isaías era um homem de uma cultura do porte de Paulo. Isaías era preparadíssimo. Isaías não era um cara osso como eu, não. Era um homem muito, mas muito culto. Só que Isaías tinha um problema. Ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, e o próprio lábio dele era impuro. O que ele quis dizer? Senhor, eu sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem torpe. É isso que ele quis dizer. Eu estou no meio dessa torpeza aqui, acabou. É isso. Só que ele teve a visão. Por isso que eu falo, quando Deus se ministra, o homem não resiste. O homem não resiste. O homem confessa o seu pecado. Isaías confessou o seu pecado. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu a oração, a fala sincera dele. E o Senhor falou: Serafim, vem aqui, meu filho, arranque essa brasa aqui do meu trono e desça lá e toque nos lábios desse cara, que eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer por causa de meu nome. E era um nome importante, era um chanceler, era uma espécie de primeiro-ministro, né? Isaías era. Só que Isaías, depois de ter experimentado o toque de Deus, a brasa tirada do altar, quando o fogo de Deus pega, não é fogo estranho, é fogo de Deus, é fogo que consome o altar, é fogo que consome o holocausto, e acabou. O fogo do céu veio, tocou nos lábios dele, e a Bíblia fala que o pecado dele foi removido. E depois que o pecado dele foi removido, a Bíblia fala que o Senhor falou lá no seu santo templo, diante do seu séquito. A Bíblia fala que ele falou: a quem há de ir por nós, e a quem nós enviaremos. Isaías entendeu, falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quer ser profeta? Então receba a mensagem dura agora. Recebe a palavra dura. Profeta tem palavra dura na boca. Eu nunca vi um profeta pregando mel, falando de coisas da terra. Profeta fala para endireitar as veredas. Profeta é isso. Profeta fala para Deus executar o seu mando e o seu querer. Louvado seja Deus. Palavra de Deus nesta noite. Palavra do Eterno. Deus de Deus nesta noite. Aleluia. Prepare o teu coração para receber as bênçãos de Deus. Prepare o teu coração para você dividir as bênçãos de Deus. Para Deus te encher e dividir as bênçãos de Deus. Aleluia. De homem importante para profeta, para sofrer. São os pesos que o ministério tem. O ministério tem peso. Ministério é isso.
Ministério tem a sua recompensa, porque nós somos investidos nisso para fazer isso. Querendo ou não, nós temos que fazer. E foi imposição e de nós, se nós não anunciarmos. A nossa recompensa talvez não virá aqui nesta terra, mas lá na eternidade virá. Isso aí é indiscutível, né? Isso aqui é indiscutível. Louvado seja Deus. Estáis prontos? Você está pronto para repartir, para dividir, para ajudar, para socorrer? Preste atenção, socorrer os santos, não é as misérias. Vocês não confundam a palavra, tá? Não confunda a palavra. É o órfão, é a viúva verdadeira, viu? Nessa viúva verdadeira, honesta, que serve ao Senhor. Porque a coleta era para os santos da Judéia, para os crentes. Aleluia. A fim de versículo de número 4: se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, olha só, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta com a bênção e não com a avareza. Deus não pode usar avareza no nosso meio, é só para Ele, né? Então, Paulo está escrevendo aqui, era o povo que tinha, não era os pobrezinhos, era o povo que tinha. Então, se eu for com os macedônios, por que Paulo falou se eu for com os macedônios? Porque os macedônios eram pobres e esses aqui eram ricos. Eu vou ficar com vergonha. É que muitas coisas acontecem, a gente fica com vergonha, né? Dos crentes que diz que é crente, a gente fica com vergonha deles, pelo comportamento deles, pela maneira deles viverem, a gente fica com vergonha. Porque quando a gente precisa estender a mão para alguém, de repente a gente não tem, porque as misérias dos crentes, eles fecham as mãos. Eles fecham as mãos. Endurece o coração. Se você puder, a não ser que você tenha recurso. Se você tiver recurso, você vai lá e supre. Mas quando você não tem recurso, nós precisamos do quê? Do trabalho de formiguinha. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Ajuntando, vira uma grande oferta para a glória de Deus. O nome do Senhor. Então, o que aconteceu? Ajuntaram os irmãos da Acáia, da Macedônia. Eles se ajuntaram, eles se uniram. E quando eles se uniram, eles arrecadaram uma grande oferta. Para quê? Para ajudar os necessitados. Agora a igreja precisa ajudar os necessitados, a igreja que está precisando de ajuda para ajudar, né? Não é verdade? É assim que funciona. Então a gente tem que abrir o nosso coração. Irmão, eu posso ser profeta agora nessa noite? Eu quero profetizar. Se você abrir o seu coração aí, se você abrir o seu coração, se o seu coração compungir agora, e você acreditar, Deus abriu na sua vida, porque eu vou profetizar aqui. Se você se compungir, Deus, toma posse se você quiser, Deus irá te abençoar com uma abundância tal para que você venha atender às necessidades dos menos favorecidos. Deus irá superabundar na tua vida para você atender a obra de Deus, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Aleluia.
não com avareza. Deus não gosta de avareza. A Bíblia fala que Abraão, voltando da matança com seus 318 homens, derrotou o grande rei Quedorlaomer, derrotou ele mais 5 reis, uma multidão contra 318, mas os 318 estavam no braço do Deus Jeová. Aleluia. Abraão trouxe Ló, trouxe a fazenda, as fazendas, as riquezas, devolveu para os reis, e os reis, o rei de Sodoma queria dar para Abraão, e Abraão falou: longe de mim pegar alguma coisa da tua mão. Porque o Abraão sabia que o cara era indo, longe de mim pegar alguma coisa da tua mão. Vive o Senhor meu Deus, que eu não pegarei nada de ti, a não ser aquilo que os moços comeram. Mas se tu quiser entregar para os moços que vieram comigo, tudo bem, mas da tua mão eu não vou pegar nada. Aleluia. Esse é um homem de Deus verdadeiro. Não tem avareza no seu coração. E quando ele viu lá adiante vindo o sacerdote de Deus, vindo Melquisedeque, com vinho na mão e com pão na mão, Abraão correu-lhe ao encontro, e ali estava o sacerdote do Deus vivo, e ali diante de Abraão, Abraão comeu o pão, bebeu o vinho, tomou a ceia, e Abraão catou todos os despojos, catou toda a prata, todo o ouro, e deu um dízimo de tudo a Melquisedeque, sem avareza. O menor serviu o maior. Aleluia. O menor devolveu para o maior. O maior é Deus. É para Deus que você faz a obra. Tudo que você faz para o pequeno é para Deus que você está fazendo. Quando você faz para a obra de Deus, você está fazendo para Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele vai te socorrer. Ele vai entrar com providência. Ele vai abrir porta onde não tem porta. A sua mão misteriosa, a sua mão invisível vai operar sem distrair. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor e Senhor por excelência. Ele é o grande, é o melhor. É o grande Senhor. Pronto, acabou, falei. Eu quero profetizar. O profeta hoje. Pega o que Deus está falando. Deus quer te levantar. Agora, seja solícito. Não endurece esse coração, não, seu besta. Amolece ele. Amolece o coração. Amolece o coração. Porque se o coração tiver sensível, o azeite vai descer sobre ele. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 6, Paulo fala sobre a sementeira e a colheita. Sobre a sementeira e a colheita. Tudo tem a sementeira e tem a colheita. Tudo tem o plantio e o que você colhe, o plantio. Tem como. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Então, Paulo está falando sobre a sementeira e a colheita. O versículo de número 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. Aquele que semeia pouco, também ceifará. Paulo está falando para a igreja de Corinto, gente. Paulo não está falando para os macedônios que é pobre, não. Está falando para os caras ricos. O que semeia pouco ceifará. E o que semeia em abundância, o quê? Em abundância, ceifará. Em abundância, ceifará. Isso aqui é espiritual, você tem que entender. Se você entender as coisas pelo lado espiritual, você vai agir espiritualmente falando. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura. Porque as coisas de Deus não se entendem no natural, mas sim no espiritual, se disser espiritualmente. O homem nascido de Deus entende o que Deus quer. Todo o intelectual que podemos diante de Cristo, falou: Senhor, como pode?
um homem sendo velho, tornado para dentro do ventre de sua mãe, nascido novo, né? E Jesus falou: Nicodemos, tu és doutor em Israel e não sabes. O vento assopra aonde ele quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Cadê os nascidos de Deus nessa noite? Aleluia. Se você nasceu de Deus, você nasceu para vencer, para prosperar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tu tocares as tuas mãos, tu serás abençoado. Onde tu colocares a planta dos teus pés, tu serás abençoado. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28. A bênção e a maldição está em uma das mãos. E vai em frente. O que semeia pouco, também ceifa. E o que semeia em abundância ceifará. Aleluia. O versículo 7, tem muitos crentes. Ó, isso aqui Paulo está falando, é para crente, viu? Não é para crente que Paulo está falando? Os crentes não tomam posse disso aqui, por isso que a maioria está tudo miserável, porque eles não tomam posse, eles não creem, e não creem, não recebem. Olha o verso 7 que diz: cada um, o que está escrito? Contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Paulo estipulou uma oferta: ó, você tem que dar R$1.000, como os caras estipulam, né? Aí já é louco, viu? Ah, você tem que dar. Não. O grande apóstolo Paulo falou: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você deposita com alegria no amor, né? Deposita com alegria. Deposita com alegria. Não é a quantidade. Mas presta atenção, não é a quantidade, mas é aquilo que foi ofertado de coração, né? Aí o miserável joga, o infeliz joga aquelas moedas cheias de patente. Você sabe que não é de coração, você tem que puxar um miserável, né? Tá? Porque Jesus deu o exemplo diante lá da salva. A Bíblia fala que Jesus falou, vendo todo mundo depositado na sala, no templo, e lá o negócio era quente. Os caras lá eram ricos, né? Os judeus são ricos. E lá os caras depositando a prata, o ouro. E Jesus soube, né? Daqui a pouco vai aquela mulher humilde, parece que eu vejo ela com seus passos devagar, né? E vai lavar ela e joga lá dentro da sala. Aí Jesus falou: opa, está vendo aquela viúva? Aquela oferta que ela jogou lá no gás alfilácio, é assim que se fala? Quando jogou lá dentro da sala, eu não consigo falar duas vezes, não. Escorregou aqui. Quando caiu lá dentro da salva, Jesus falou: a maior oferta nesta noite foi a oferta da viúva, porque a viúva deu tudo aquilo que ela tinha, não por necessidade, é o que Paulo fala, não por necessidade, mas com alegria. Ela deu de interesse, ela deu do fundo de sua alma, e essa oferta chegou com um cheiro suave, com incenso aromático diante das lágrimas de Deus. E Deus recebeu a oferta da viúva. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Então, quando você for contribuir na igreja, na obra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, não faça com avareza, e nem com tristeza. Ah, será que vai me fazer falta? Não vai. Não vai fazer falta de jeito. Porque Deus ama
aquele que dá com alegria. Se sua oferta é sincera, né? Tinha uma irmã aqui na igreja, isso aí foi em 2014. O dízimo da mulher dava quase R$1.200 naquela época, em 2014. Só que para mim tanto faz, eram os 800, você lembra dos 800 daquela mulher e os 30 daquela outra, aquela que eu zoava ela, passava as unhas, parecia as unhas de onça. Irmã Elizabeth, eu abraçava ela, acho que ela foi uma desse tamanho, que essas unhas parecem as unhas de uma pantera. A ofertinha dela, sabe quanto que era do envelope? R$30. 30. Mas era o que ela tinha para dar, né? E ela dava com alegria. Qual oferta é maior? A grandona ou a pequena? Não, para Deus não tem esse negócio. Viu, bonitão? Não é porque você é o empresário mais bem sucedido da igreja, que seu dízimo aí é R$100.000, e o outro tem um dízimo de R$100, de R$200, que o seu não, é tudo igual. Se o seu de 100.000 que você está devolvendo é do seu coração, Deus vai receber. Agora, se for com soberba, Deus não recebe não, então. Agora, se for do coração, Deus chega assim, com um cheiro suave de suas farinas, tanto um como o outro, né? Desde que seja de coração. Faça de coração para a obra de Deus, não vai te faltar nada. Aí você vai bater no peito e dizer assim: sou pobre e necessitado, né? Mas o Senhor cuida de mim. Quem vai falar isso? Quem foi? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, o rei Davi. O Davi era pobre aonde? Pobre só. O rei Davi era pobre, o rei de Israel. E ele falou: eu sou pobre diante de Deus, né? Eu não é miserável. É isso que ele quis dizer. Eu sou pobre, miserável, mas o Senhor cuida de mim. Então é isso. Aí você vai bater no peito e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? Porque o prazer dele é de te abençoar, é de te levantar da terra. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda a boa obra. Deus vai surpreender a nossa vida. Deus vai cuidar de nós. Deus vai tornar abundante em nós a sua graça, em toda a suficiência, superabundez em toda a obra. E conforme está escrito, verso 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, o verso 10, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Ele irá aumentar a tua sementeira. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Né? Deus é lindo. Deus é especialista em pegar aquilo que não é e fazer ser. Né? Da onde você acha que o recurso não vem, Deus
provém o recurso, né? Não foi bonito que aquele menino falou terça-feira, né? Que o altar não deve nada para ninguém, não deve mesmo, né? O altar não deve, nós que devemos para o altar, nós que devemos para o Senhor agora. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos falíveis, somos falhos, né? Somos limitados, passíveis de Ele, mas Ele é eterno, e a sua fidelidade, e a sua promessa, a sua justiça nunca falhará. Aleluia. O versículo 11: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Deus ama a beneficência. Você está fazendo isso? A qual faz que por nós se dê graças a Deus. Paulo estimulava esse povo a contribuir, a ajudar a obra de Deus. Então, a obra de Deus tem que ser assistida, né? Tem que ser tratada com carinho, tem que ver o que precisa. Bonito aqui, ó, a oferta. Muito bonito. Entendeu? Isso aqui é oferta. Eu falei aqui, reclamei, outro dia vim aqui colocar uma lâmpada que eu estou parecendo que eu tenho o olho biônico do Superman, né? Só para não enxergar aqui, só você ver a palavra de uma pedra de criptonita, né? Aí fica fraquinho, os olhos fica bem. Mas agora eu estou vendo, estou parecendo um super-homem. Estou vendo tudo. Estou com o olho biônico, vendo tudinho, né? Então, Deus, Ele ama a beneficência. Deus ama a solidariedade. Deus ama aquele que faz o bem. É bíblico, né? Aqueles que deveriam fazer o bem, fez. É o que Cristo falou lá. Lá vem o sacerdote, viu o cabo tudo machucado, deu na pipa. Lá vem o tal do levita, deu na pipa. Aí vem o tal do samaritano, né? Que não tinha nada a ver com a palavra. Lá vem o samaritano, vai lá e vê o camarada caído, vai lá, ajuda ele, auxilia ele, vai lá, coloca o azeite na ferida, coloca sobre a cavalgadura, leva para o hotel, para a estalagem, chega lá, paga e dá o dinheiro e fala assim, se precisar tomar, e é assim é a obra de Deus, é assistência. A obra cresce com assistência, tanto espiritual como material. O verso eu deveria dirigir uma igreja grandona, né? Acho que eu mereci com ele uns 200 mil crentes, só para fazer o bem para um monte de gente. Eu acho que eu teria porta para ter um ministério muito grande sobre a minha jurisdição, para a gente fazer a obra de Deus com amor, como a gente tem ter esse coração velho, né? Louvado seja Deus. O verso 2: porque a administração desse serviço não só supre, as necessidades dos santos, não só supre a necessidade dos crentes, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Quando a pessoa, você ajuda a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai te abençoar, ela vai te agradecer. É o que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está falando aqui. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, dos crentes, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por
vós, e por sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Há graças a Deus que, não, vamos repetir, pela sua oração por vós, tendo-vos saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. O que é inefável? Graças a Deus pelo seu dom inefável, pelo seu dom inexplicável, pela sua graça inexplicável, pelas suas bênçãos inexplicáveis. Deus, quando quer abençoar alguém, irmão, sai de baixo e abençoa Deus, né? Você imaginou se alguém, Deus toca no coração de um, toca no coração de outro, fala com 100, com 1000 pessoas para te abençoar? Não foi assim que aconteceu lá com o tal do Jó? Deus falou com um, Deus falou com o outro, um deu um presente, outro deu outro, deu outro. Daqui a pouco, quando Jó foi ver o negócio, ele estava 2 vezes mais rico que antes. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Glória a Deus por nós. Que Deus abençoe as nossas vidas e que esta palavra ela alcance o âmago da sua alma. Que essa palavra seja aplicada lá no recôndito do teu coração, lá no mais secreto, onde só Deus te enxerga, onde só Deus que pode sondar como foi louvado hoje. Somente Deus que conhece as profundidades da alma. Só Deus que conhece o íntimo, o âmago, que Deus possa colocar essa palavra lá no âmago da sua alma. Em nome de Jesus. Vamos orar.